Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou graduando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos retomar o nosso tópico de equações diferenciais. Esse é um slide para a resolução de um exercício de fator integrante. Menos papo, menos ação, né pessoal? Bom, temos aqui um circuito RC. Este circuito consiste em uma fonte de tensão em série com um resistor e um capacitor, por isso RC. Esse é um problema de valor inicial. Temos aqui o nosso dado, que a tensão do capacitor no instante inicial, ou seja, de tempo zero, o valor é zero. E temos aqui uma dica para auxiliar. A relação corrente-tensão no capacitor é dada por essa derivada. Então vamos para o primeiro passo, modelagem. Antes de modelar, nós temos que ter um pouquinho de noção de teoria de circuitos. Existe uma lei chamada Lei das Malhas de Kirchhoff, que ela diz o seguinte: a soma de todas as tensões em uma malha fechada é igual a zero. Aquela malha está fechada e tem um caminho único. Então, nós conseguimos colocar que a queda de tensão ou a soma das tensões na malha é a tensão da nossa fonte independente subtraída das quedas de tensões que ocorrerão no resistor e no capacitor. Substituindo o nosso conhecido de I, nós obtemos essa seguinte forma: uma equação diferencial de primeira ordem linear. Linear porque, observem vocês, todos os coeficientes multiplicativos são constantes. E primeira ordem porque a derivada de mais alta ordem é 1. Para fazer o método do fator integrante, vamos então realizar aqueles nossos passos do slide 3. Colocamos tudo o que nos interessa em relação à nossa variável dependente de um lado e os demais do outro lado da nossa igualdade. Fazendo assim, dividimos a nossa equação pelo termo multiplicativo da nossa derivada. Essa forma é importante porque aí vamos tentar colocar o lado à esquerda da igualdade no formato da derivada de um produto. E colocando o formato da derivada de um produto, nós conseguimos dizer a respeito do nosso fator integrante. Então, multiplicamos a nossa equação por este fator, dado aqui esse nosso μt, igualando ao que está à esquerda da nossa igualdade ao que seria o resultado do produto, da derivada do produto, nós conseguimos inferir que este valor aqui, o μt sobre o RC, é igual à derivada do nosso fator integrante. É por uma simples observação visual. Treinem bastante isso, que é muito importante. Então, se nós temos que a derivada do fator integrante é igual a esse termo, podemos integrar ambos os lados em relação ao nosso tempo. O nosso tempo t0 é 0 e o nosso t é um t genérico. Integrando e somando a constante, admitindo a nossa constante como zero, para simplificar a nossa vida, nós obtemos esse resultado, uma exponencial. A gente já falou, vamos repetir, a exponencial é um bom chute de solução. De forma geral, a exponencial é um dos primeiros que você pode chutar quando nós formos falar de equações diferenciais de segunda ordem. Mas por enquanto, voltando aqui à nossa equação, vamos substituir o nosso fator integrante na nossa equação original. Colocando o que está à esquerda da igualdade no formato da derivada de um produto e igualando ao nosso resultado,
podemos integrar agora sem maiores dificuldades, de forma que esse termo aqui, a derivada de um produto, é o próprio argumento. Nós temos o nosso argumento aqui dentro. E integrando esse lado. Temos aqui uma constante, ela sai da integral, resumindo a nossa operação em uma integral de um exponencial. Integrando e somando uma constante, nós temos essa seguinte forma. Como já disse, a integral de uma derivada é o próprio argumento. E essa integral aqui, colocando a nossa constante para fora, integrando esse exponencial, nós conseguimos simplificar o nosso termo multiplicativo, que é o produto da resistência pela capacitância. Olha, esse C aqui é a constante, não tem nada a ver com a capacitância, viu, pessoal? Foi um deslize meu, me desculpem. Então, substituindo o nosso T e o nosso T inicial, o nosso T inicial é 0, esse termo aqui vira 1, e dividindo a nossa equação pelo nosso fator integrante, nós obtemos então a seguinte forma para a nossa tensão no capacitor. Aqui já foi simplificado. Substituímos o T0 por 0 e dividimos pelo nosso fator integrante, que é simplesmente multiplicar a nossa exponencial com um sinal negativo no nosso argumento tempo. A nossa equação fica dessa forma. Mas ainda não terminamos o exercício, porque falta-nos determinar essa constante C, e só podemos determiná-la utilizando do valor inicial. Para isso, substituímos o valor fornecido no início do nosso exercício e igualamos Vc de t para t igual a 0, Vc de 0 é igual ao Vs, 1 menos esse termo aqui, que vai dar 1, quando t vai para 0, 1 menos 1 dá 0, esse termo morre, esse t também fica um exponencial elevado a 0, o Vc de 0 é igual à própria constante, que será 0. Então, a nossa equação, olha que felicidade, descanse, acabou, essa é a nossa solução. Mas, será que acabou mesmo? Vamos pensar um pouquinho aqui, então. Eu plotei aqui no MATLAB esse gráfico, que é a resposta da nossa solução. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que o nosso capacitor ele começa a carregar até que ele atinge um valor. Observem que é exatamente o valor da nossa fonte de tensão. Faz sentido, porque se a nossa fonte de tensão é de 10 volts e ela carrega o capacitor, que vai ter uma tensão igual contrária, não pode ter passagem de corrente pelo resistor. Então, em tese, quando o nosso capacitor estiver carregado, o nosso circuito fica em um estado de regime permanente. Aqui, ó, quando formos para o infinito, o capacitor estará completamente carregado e obterá exatamente o valor da nossa fonte de tensão. Essa é uma aplicação razoável, física, e dos métodos de resolução aprendidos até agora. Qualquer dúvida, o e-mail está no primeiro slide. Bons estudos e treinem bastante!